Oi, gente, professor Samuca por aqui, seu professor de física aqui no YouTube. Então a gente vai resolver a questão 56 da FUVEST 2022, prova V, primeira fase. Bora lá, é uma questão de força gravitacional, tá? E, em geral, quando cai força gravitacional, é, vai para esse lado aqui. A chance é grande de ir para uma coisa nesse sentido. Muda um pouco o contexto, pode ser um satélite, um ônibus espacial, astronauta, mas essa coisa de igualar a força gravitacional com a centrípeta, que é o que a gente vai fazer aqui, você vai ver como é que faz, isso cai bastante, tá? Então bora lá, ó. O canhão de Newton, esquematizado na figura, é um experimento mental imaginado por Isaac Newton para mostrar que sua lei da gravitação era universal. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia na Terra em virtude da força da gravidade. Com uma maior velocidade inicial, a bala iria mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu que esse movimento orbital seria da mesma natureza do movimento da Lua em torno da Terra. Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Everest, a uma distância aproximada de 6.400 quilômetros do centro da Terra, para colocá-lo em órbita em torno da Terra? Então, vamos lá. Ó. Sempre que a gente tem um movimento circular, tá? Se tem um movimento circular, tem aceleração. Essa aceleração, para o objeto poder fazer a curva, né, o círculo, a trajetória circular, é uma aceleração que a gente chama de centrípeta. Mesmo que o valor da velocidade seja constante, a direção não é. Então, a aceleração que age aqui é a centrípeta. Para onde aponta a aceleração centrípeta? Sempre para o centro da trajetória circular. Então tá aqui, ó, objeto, e a aceleração centrípeta apontando para o centro da trajetória circular. Se a aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória circular e esse objeto tem massa, a massa vezes a aceleração centrípeta vai me dar a força resultante centrípeta, tá? Então, que vai apontar para o mesmo lugar. Então eu vou chamar essas setas aqui de FCP, que é a força resultante centrípeta, tá bom? Várias forças diferentes podem fazer esse papel de força resultante centrípeta. Por exemplo, se eu amarrar uma pedra num barbantinho e girar, esse barbante ele exerce uma força na pedra que é a força de tração. Você conhece, né? O barbante puxando a pedra, a força de tração. Só que no movimento circular, essa força de tração está fazendo o papel da centrípeta. Bom, nesse caso aqui a gente não tem nenhuma corda amarrada na bala de canhão aí, mas a gente tem a força gravitacional. A força gravitacional está fazendo o papel da centrípeta. Então vamos lembrar aqui qual que é a expressão da força gravitacional. Força gravitacional é dada por Gzão, né, que é a constante gravitacional, a massa do objeto maior, ou mais, que tem mais massa, né, a massa do objeto menor ou de menor massa, dividido por r ao quadrado. E qual que é a expressão da força resultante centrípeta? Vai ser m', a massa do objeto menor que está se movimentando aqui, né? V ao quadrado, depende da velocidade desse objeto, sobre r. Muito bem. Bom, eu acabei de falar que a força centrípeta ela vai aparecer aí em qualquer movimento circular, mas que diversas forças podem fazer esse papel. E quem está fazendo esse papel é a força gravitacional. Ou seja, do ponto de vista de módulo, a força centrípeta tem o mesmo módulo da força gravitacional, neste caso. Então, o que a gente vai fazer é igualar as duas. Pronto. Ó, força gravitacional, vou colocar até a centrípeta primeiro. Força centrípeta vai ser igual a força gravitacional. Muito bem. A centrípeta aqui, ó, mv ao quadrado sobre r. E a gravitacional? Gzão, emão, eminho sobre r ao quadrado. Muito bem. A massa, como é a massa do mesmo objeto, eu vou cortar aqui, tá? A princípio, a gente poderia cortar esse R com um quadrado aqui, né? Um dos R's aqui
eliminando esse quadrado. Só que isso não ia ajudar a gente não, tá? Porque daí você vai chegar num beco sem saída. O interessante é a gente notar aqui que esse conjunto Gzão emão sobre R2, isso é a aceleração gravitacional. Com esses parâmetros aqui, com esses valores, eu consigo determinar a aceleração gravitacional. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que V ao quadrado dividido por R é igual a G. Tá, eu quero isolar o meu V ao quadrado, porque é exatamente o que ele está perguntando, né? Ele está perguntando qual deveria ser a velocidade inicial do projétil, tá? Então, ó, vou até destacar aqui que essa é a nossa pergunta. Então, vou pegar esse R aqui e passar para cá, multiplicando. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar V ao quadrado é igual a RG. Ok, só que aqui eu não quero V ao quadrado. Eu não quero a velocidade ao quadrado, eu quero o V, o valor da velocidade. Se eu não quero a velocidade ao quadrado, qual que é a operação oposta de elevar ao quadrado, de modo que eu possa chegar no V? É raiz quadrada. Então, o que eu vou fazer é tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui, ó, do igual. Raiz quadrada dos dois lados. Eu vou continuar o meu cálculo aqui, ó. Tá? Então, aqui vai ficar, olha, raiz quadrada de V ao quadrado é V. Tá? E aí fica raiz de RG. Raiz de RG. RG. Bom, mas esse RG aí tem valor. O R é a distância entre os objetos, né? Nesse caso aí vai ser a distância entre o centro da Terra, que é o local onde a gente considera a ação gravitacional, e o objeto mesmo que está orbitando, tá? E ele pediu para considerar uma distância aproximada de 6.400 metros. Tá, gente, olha, eu vou reescrever isso de um jeito assim, ó. 64 vezes 10 ao quadrado. Esse é o meu 6.400. No lugar aqui do quilômetro, o quilo vale 1.000, né? Então eu vou escrever quilo como sendo 10 à terceira. Professor do céu, por que você está fazendo isso? Pelo seguinte, quando a gente olha para 6.400, isso é meio chato de calcular a raiz quadrada, mas 64 já é mais bacana, né? A gente lembra bem que 64 tem raiz quadrada 8. Tá, então é legal já transformar esse 6.400 aí em 64. Nesse caso, como tem dois zeros aqui para fazer 6.400, eu multiplico por 10 ao quadrado. Beleza, 10 dois zeros, então 10 ao quadrado. Beleza. Agora, esse quilômetro aqui, por que eu transformei em metro colocando 10 à terceira? Simples. Porque como ele está falando aqui de G, G é aceleração gravitacional. E o note a dot já me deu que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu não posso trabalhar misturado, quilômetro e metro. Eu preciso trabalhar com metro e metro, ou quilômetro e quilômetro. Só que eu não tenho aqui aceleração gravitacional em quilômetros por segundo ao quadrado. Eu tenho em metros por segundo ao quadrado. Aí é mais fácil passar aquele quilômetro ali dos 6.400 para metro. E aí eu vou fazer isso multiplicando por 10 à terceira, tá? Bom, isso aqui tudo está dando conta do R. Agora eu preciso colocar o G, que vale 10, como eu acabei de dizer. Então, ó, raiz quadrada. V, raiz quadrada de 64, vezes quanto? Ó, 10 ao quadrado vezes 10 à terceira vezes 10. Quando isso acontece, multiplicação de potências de mesma base, a gente mantém a base e somos expoentes. 2 mais 3 mais 1 é 6. Tira a raiz quadrada disso aqui, ó. Raiz quadrada de 64 é, como eu disse, 8. E a raiz quadrada de 10 à sexta? Bom, quando o número é par, e aí você tira a raiz quadrada, basta dividir por 2 esse expoente, tá? Você vai simplificar aqui esse expoente com a raiz dividido por 2, então vai ficar 10 à terceira. 10 à terceira. Quando a gente chega nisso aqui, lembra que a gente modificou tudo para metro? Então isso é metro por segundo. Aí você vai lá nas suas alternativas. Bom, 8 vezes 10 à terceira. Aí você tem aqui, ó, 8
10 a terceira é 8.000, certo? E aí, quilômetro por segundo. Bom, não tá em quilômetro por segundo. 8 vezes 10 a terceira é 8.000, beleza. Só que deveria ser 8.000 metros por segundo. Ah, não é. Tá, então como é que a gente pode fazer? Ah, e se a gente transformar esse 10 a terceira aqui em quilo de novo? Converter para unidade, transformar isso em quilo. Então vamos para cá, ó. A gente vai ficar com V é igual a 8 quilômetro, esse 10 a terceira virou quilômetro por segundo, tá? 8 quilômetros por segundo. 8 quilômetros por segundo tem aqui, ó, alternativa A. Então lembra, pessoal, olha que importante, às vezes você faz o cálculo correto, vai dar uma bobeada na unidade. E aí esses exercícios são perigosos, porque eles têm uma unidade que dá conta da sua bobeada. Então não bobeia com unidade. Tem que olhar a unidade com atenção, ela faz parte do exercício, ela faz parte da conta. E quando a gente pega no pé por causa da unidade, a unidade é importante, tem que lembrar, tá bom? Que ela vai fazer toda a diferença nesse tipo de situação. Então é isso, pessoal. Te espero na próxima resolução, no próximo vídeo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Um abraço, até mais.